Está começando mais um TV Pet Show, um programa feito especialmente para você, que assim como nós é apaixonado por animais. Então já pega o seu amigo de quatro patas, coloca do seu ladinho e vem com a gente. A doutora Miriam Marinho nos fala como foi seu atendimento com a onça Sansão. Vamos conhecer o trabalho lindo da ONG Nosso Lar. E o doutor Daniel Couto nos dá dicas de como praticar corrida com nossos pets. E ainda tem Meu Pet é Lindo. A minha pet dica é, se você vai levar o seu pet para viajar com você, procure um veterinário quanto antes para que ele possa te orientar para todos os protocolos de acordo com a viagem que vocês vão fazer. Gente, eu estou aqui com a doutora Miriam Marinho, médica veterinária, pioneira em odontologia aqui no estado do Ceará. Tudo bem, doutora? Quanto tempo? Tava com saudades. Eu também estava. É um prazer sempre ter a senhora aqui, muito querida pela TV Pet Show. E hoje nós vamos falar de odontologia, né, doutora? Mas de uma maneira diferente. Porque a senhora, acostumada a atender pets, foi atender um animal enorme. Eu queria que a senhora falasse do que foi isso, essa força-tarefa para a senhora atender o Sansão, doutora. Olha, foi um convite que eu fiquei muito feliz. O zoológico ligou para mim e falou que a doutora Misa ia oferecer um serviço, que seria a consulta oftalmológica, os exames, a tomografia Da onça Sansão. da onça Sansão. Então fizemos o quê? Juntamos vários profissionais. Aí, principal de todos é a questão da anestesia. Sim. Porque se não tivesse a anestesia da doutora Malena Albuquerque, Sim, doutora Malena Albuquerque. ele simplesmente tinha comido minha mão, arrancado o braço da doutora Missa. Então, o mais importante foi o pessoal do zoológico, nós e a doutora Malena, que fez a anestesia maravilhosa. Sim, aí tiraram o Sansão do zoológico e levaram lá para o centro de olhos da doutora Misa, não é isso? Foi. E qual era a doença dele, doutora? Por que a senhora teve que atender o Sansão? O Sansão, ele estava com um edema na face, ele tinha uma fratura dentária, que eu trouxe até aqui para mostrar, depois você mostra lá, uma fratura no canino esquerdo, o 204. Nossa, doutora. Então, ele estava sofrendo com essa fratura, que era uma fratura de muito tempo. Na tomografia, foi diagnosticado que era uma necrose, um abscesso periapical e uma necrose da polpa. O que é a polpa? A polpa, os dentistas falam que a polpa é o coração do dente. Eu digo que além do coração do dente, é a fábrica de consolidar o dente. Porque quando o dente é erupcionado, porque os animais ele tem duas dentições. Ele tem a dentição primária, o seu gatinho pequenininho, e o gato de cachorrinho, ele muda de dente, muda os dentes. Sim, cai o dente de leite. Cai o dente de leite e vem o dente permanente. E a polpa fica nutrindo com os osteoblastos, que é um tecido conjuntivo. Então, cada um tem sua função. Então, a dentina, o dente, no começo, ele é bem largo. A polpa é larga. Quando o animal a gente fica idosa, a polpa diminui. O dente, ele diminui o canal radicular. Como é que a gente fecha o diagnóstico? Com raio-x e a tomografia. A tomografia mostrou que ele tinha um abscesso periapical, uma coleção de pus no delta apical, que é o finzinho da raiz, que veio fazer o quê? Uma fístula, que foi. O que é fístula? Fístula é um túnel igual de um metrô. Então, devia estar doendo muito, né? Estava doendo. Ele parava de comer. Coitado. Aí o que foi que aconteceu? A fístula tinha um caminho que vinha também para o olho, vinha secreção nos olhos e no nariz. Isso acontece no seu gatinho ou no seu cachorrinho. Aí me chamou, mas só um detalhe. Quando eu fiz meu primeiro curso de odontologia, a primeira aula é aprender a arrancar dente. Eu não queria extrair o dente do Sansão, da puma, que é um puma.
Que a senhora veio até com a camisa para homenagear, linda, linda. Eu comprei quando eu fui para o Chile, e o puma, ele é um animal silvestre que ele das Américas. Ele vem desde o Canadá até aqui no Brasil. Sim. Então ele passa pelo Chile, pela América Central, e ele tanto mora no frio como mora no calor. Se adapta fácil. Aí quando eu tenho mania, toda vida que eu viajo, eu compro uma blusa com um animal. Eu estudando a origem do puma, aí eu disse, eu tenho uma blusa de puma, olha, aí eu trouxe. Então, terminando aqui Sim. a história do Sansão. A senhora teve que tirar? Tive que extrair, infelizmente. Aí, quando eu fui fazer meu primeiro curso em São Paulo, a primeira aula é aprender a arrancar dente. Eu escolhi o canino. Eu disse, olha, eu estou no Ceará, estou no Nordeste. A gente tem que aprender a extrair o dente mais difícil. Mas é muito difícil arrancar um dente. Foi um sucesso, porque o meu material é bom, e são 28 anos trabalhando, porque, para lhe dizer, o canino, eu ia trazer, é desse tamanho o canino. A coroa é isso. E a raiz é isso. Você tem que retirar a tábua óssea, porque o dentista não faz força. Ele tem que puxar na hora que vai. Ele usa o buticão apenas para puxar. Não é para fazer força. Se tem alguém extraindo o dente e faz força até balançar a cabeça, tem que aprender a extrair. Tem que aprender a extrair. Doutora, e agora, nesse momento, o Sansão está bem? Está tudo resolvido com a saúde bucal dele? Está ótimo. Já fizeram 2 sedações para fazer a avaliação e trocar ele de recinto. Já me mandaram a foto, ele está perfeito. Doutora, a senhora queria dar um recadinho, e eu acho muito importante esse recado que a senhora quer falar sobre a questão de animais em extinção. A onça, ela está em extinção, a onça parda? Ela está em caminho de extinção, e a causa principal é a agropecuária, e que estão destruindo o bioma. Eu acho que na hora que você vai colocar uma empresa para plantar soja, plantar qualquer cana-de-açúcar, deveria partir dos órgãos federais. Nós precisamos de médicos veterinários Sim. trabalhando com essa questão, e ser obrigatório reservar uma parte do bioma para os animais que estão ao lado. Então, tem que destinar do jeito que é em condomínio. Em condomínio você tem que deixar a área verde. Esses grandes empresários que estão enricando em cima da produção, lembre, porque se acabar a natureza, acabar os animais, acabar os rios, tudo está acabado. Acaba o planeta. E não adianta subir a rampa com o animal no braço e não fazer nada pelos animais. Então, até agora não fizeram nada a nível federal para os animais, para o bem-estar animal. Não fizeram nada. Acorda aí que o tempo está passando. Recado dado. Doutora, muito obrigada. É sempre um prazer recebê-la aqui. A senhora quer falar suas redes sociais antes de encerrar, para quem quiser conhecer seu trabalho? Odontopet Vet Oficial e Miriam Marinho. E muito obrigada aos meus clientes, a Deus e a todo mundo que confia no nosso trabalho. Eu só sou uma pessoa, mas tem milhares atrás de mim. E Deus. Amém, doutora. Obrigada. De nada. A minha pet dica é: leve o seu pet para uma consulta com 4 meses ao médico dentista veterinário especialista. Ele vai ensinar como escovar o dente e como evitar a doença periodontal. Olha, a doença periodontal mata.
Eu estou aqui com a Geise Benevides, fundadora da ONG Nosso Lar. Tudo bem, Geise? Tudo bem, muito prazer. Olha, o prazer é todo nosso. Você é muito querida na causa pet, as pessoas falam muito. E é um amor de pessoa, uma simpatia. Nossa equipe já está apaixonada pela Geise aqui. Geise, eu fiquei apaixonada já pelo nome, Nosso Lar. Como foi que surgiu? Você que fundou, como foi que surgiu a ideia de ter esse abrigo? A ideia, o início do Nosso Lar foi nos meus 45 anos de vida. E lamento não ter começado antes com um cachorrinho que colocaram na frente da minha casa. E ele ficou lá por 3 dias, eu comecei a alimentar e eu disse eu precisava fazer mais por ele, né? Então eu abriguei. Infelizmente esse animal tinha leishmaniose, e leishmaniose, o que é uns 10 anos atrás, falava em leishmaniose, era assustador. Se hoje né? ainda é muito difícil, né? Ainda não imagina. era permitido o tratamento. E esse animal foi eutanasiado. E aquilo me trouxe, assim, uma esperança para me ver uma saída para esses futuros animais. E desde então, todos os meus resgates, eu acabei engajando através de um grupo de proteção. Acabaram que todos os quase 30 primeiros animais eram portadores de leishmaniose. Incrível. É uma coisa assim que eu digo... Parece uma missão, Uma né? missão. E esses animais ficaram em clínicas, né? E o meu poder financeiro foi diminuindo, porque o custo para manter esses animais era muito grande. Então eu tive a ideia de alugar um imóvel e a partir da alta desses animais eles vinham para fazer o tratamento nesse imóvel. E de 30 ficou 40, de 40 ficou 50 e hoje nós temos em média 600 animais. Nossa. Essa é a realidade dura da ONG Nosso Lar, uma instituição, né, que vive de solidariedade. Infelizmente, Inteiramente de doação, né? totalmente de doações, ela ainda não tem uma sustentabilidade. O poder público, o que eu almejo mais, que ele consiga enxergar essas instituições, não só as instituições, como os protetores, que é a base de tudo, porque é muito difícil. O custo para se manter um abrigo é elevadíssimo. Hoje nós temos um custo mensal, só para a ração, R$35 mil. Por mês, né? Nós temos R$35 mil e temos manutenção do imóvel, veterinário, castrações, vacina, tudo isso, funcionários. E é tudo à base de doação? Não tem nada registrado assim, não tem ajuda nenhuma do poder público? Não, nenhuma. Literalmente, eu sempre digo, com o Pires na mão. E hoje o Pires não está sendo suficiente. Com a pandemia, as doações caíram assim, de uma forma gritante. E a demanda de animais abandonados, você não consegue. Era isso que eu ia dizer, né? As pessoas acabam sabendo que lá é um abrigo, mesmo que você não divulgue, né? E coloque, você não vai ter coragem de não abrigá-los, né? Mas chega um ponto que você tem que botar o pé no freio, você tem que ter limite. Porque aquilo que você tem que fazer com segurança, acaba perdendo o rumo. Então você tem que ter muito emocional, tem que estar muito equilibrado para fazer a coisa funcionar da maneira correta. Mas hoje está muito, muito difícil manter essa organização. E assim, essa questão de, você fala, são 600 animais, já houve algum dia de, hoje não tem comida para eles? E é o dia, acho que é mais desolador da vida de um protetor. Você fica de mãos atadas, né? Totalmente. A responsabilidade de você tirar um animal da rua, de proteger, de alimentar, de abrigar, e você se vê num caos de não ter comida, emocionalmente, fisicamente você fica destruída. Mas a gente luta. Eu luto todos os dias nas redes sociais, pedidos de amigo, divulgando, para que essa luta ela continue, para que eu possa salvar mais animais, e que eles tenham realmente o que eles não tiveram na rua. Porque a coisa mais certa que eu posso dizer hoje, não existe animal de rua. Os animais, eles são abandonados. Sim. Todos eles têm ou tiveram um tutor. Então, a ideia de não vamos conseguir salvar todos, mas a gente vai conseguir transformar muitas vidas ainda.
E eu acho que tinha que apelar muito para a consciência das pessoas do não abandono, né? E de não abandonar nesses abrigos, porque acaba que eles colocam a responsabilidade em vocês que vocês não têm, né? Porque vocês já fazem isso por amor, não é? Amor. Uma obrigação. E sempre ver a questão, a saída é castração. Castrar esses animais, né, para que evitem essa procriação sem freio, porque o que mais se vê hoje, que é o que sofre mais os protetores, essa questão dessas mãezinhas parindo nas praças, né, sem nenhuma condição favorável para esse animal. Então, a castração é o caminho. E políticas públicas, projeto, que esses políticos se envolvam, se engajem nos projetos de uma forma verdadeira. Até porque vocês fazem um bem gigantesco à sociedade, né? A questão da própria zoonose mesmo. A questão da zoonose. Se esses animais estivessem todos espalhados, como é que nós estaria o caos, né? Então, é que cheguem políticos de verdade, que abracem a causa e que abracem os protetores também, para a gente fortalecer essa corrente. Não tem uma saída que não seja esse engajamento de todos. E que seja uma causa abraçada o ano todo, né? Não só no período não seja específico. momentânea, que é o que a gente, infelizmente, é o que a gente mais se vê na época de política. Você consegue adoções facilmente? Porque assim, como no início foram muitos animais com leishmaniose, né? Não, com leishmaniose. Você consegue adoção ou não? A maioria dos animais vão e já ficam lá até o fim da vida. O ser humano dificilmente quer adotar um cão vira-lata. Quando eles procuram os abrigos, a primeira pergunta é: você tem algum cão de raça? Nós temos inúmeros cães de raças lá no abrigo, todos portadores de leishmaniose. E quando a gente fala, temos sim, e fala a realidade do cão, sobre o tratamento, que é uma doença crônica, que tem que ser tratado para o resto da vida, as pessoas automaticamente desistem. Então, assim, a adoção para um cãozinho mesmo saudável, vira-lata, a gente comemora quando acontece. Entendi, olha. É muito difícil. Geise, o nosso tempo infelizmente acabou. Eu ficaria aqui muito mais tempo conversando com você. Você é maravilhosa. Estou assim muito admirada de você, do seu trabalho, da sua simpatia. E antes de terminar, eu queria que você falasse suas redes sociais para quem quisesse olhar, ver o trabalho de vocês, para quem quiser ajudar a gente, que é o que mais precisa, né, Geise? O nosso Instagram é Nosso Lar CE, né? E nosso zap é 986149991. Esse é o nosso contato. Obrigada, Geise, mais uma vez. Agradeço vocês. A Pet Dica de hoje é: fazer o bem faz bem. Vamos fazer o bem ajudando a ONG Nosso Lar, que mantém 600 animais, com a solidariedade de todos vocês. Vamos fortalecer essa corrente? Nos acompanhe, Nosso Lar CE. Gente, olha só quem está aqui comigo, Dr. Daniel Couto, médico veterinário, doutor em reprodução canina e também corredor, né, doutor? O senhor virou atleta mesmo, gostou da corrida? Eu voltei a correr há 9 anos, não foi esse modismo agora que iniciou nos 2 últimos anos, não. Eu já voltei a correr antes. E aí, vida que segue, qualidade de vida é tudo. Verdade. Doutor, na última matéria que o senhor veio fazer aqui, a gente já deu início falando um pouco de atividade física com cães. Só que agora a gente vê que além dessa febre, dessa rotina de corrida das pessoas, as pessoas estão incluindo os animais, os cães, nessas corridas. E aí me responda com sinceridade o senhor como corredor e como médico veterinário. Isso é bom ou é ruim para os cães, doutor? Depende. Se o proprietário do cão que vai iniciar com exercício físico com aquele cãozinho, procurar o profissional médico veterinário para fazer uma avaliação clínica, aí ok. Porque nem todo cão pode correr, como nem toda pessoa está apta a calçar um tênis e sair correndo. Então o ideal é que ele passe por uma avaliação clínica para ver como é que estão os valores do hemograma, para ver como é que está a parte cardíaca,
para ver se ortopedicamente ele tem as patinhas corretas e pode correr, para saber se ele vai aguentar o tranco ou se ele vai ser forçado a fazer um exercício e, em vez de ter um retorno prazeroso, ele não vai ter uma sequela maior. Então, doutor, do mesmo jeito que nós precisamos saber se nós podemos correr com precaução, fazer exame, os cães têm que fazer tudo do mesmo jeito, né? Da mesma forma. E com os cães tem um agravante maior ainda. Quando a gente vai correr, a gente calça um tênis. Sim. Quando eles vão correr, eles não têm nenhum pra material para proteger, para amortecer do coxim implantado as patinhas no solo. Existe uma abrasividade, então você tem que tomar muito cuidado com relação ao calor, à temperatura, para não sobrecarregar e não machucar aquele cãozinho. Importante falar que, dependendo do horário, até pode queimar, né, doutor? O horário para o cão correr deve ser de madrugada ou nas primeiras horas da manhã, quando o sol não está presente ainda. Senão aquela temperatura que vai estar com 28 graus facilmente para a gente aqui em Fortaleza, para o cãozinho chega a quase 50 graus e vai acabar causando a queimadura mesmo. Então é de madrugada e antes do sol nascer, né? Ou à noite. À noite, quando já esfriou. Desde que eu preste atenção direitinho, também no horário de alimentação do cão. Como é que funciona? Posso fazer um paralelo com relação a gente também. Você não janta e vai correr. O cãozinho não come e vai correr. Ele tem que ter um processo, tem que ter um certo descanso do sistema digestivo para que todo aquele sangue que vai ajudar no processo digestório não esteja lá no intestino e possa facilitar com que esse cão venha se exercitar sem sobrecarregar, sem que falte sangue para o exercício. Doutor, agora sim, mesmo com todos esses cuidados, existem algumas raças que o senhor vai dizer assim, não, esse aí não invente de correr, não, deixa ele quieto no canto dele. Os braquicefálicos, o que é que seriam os braquicefálicos? Cães de focinho curto e crânio largo. O focinho ele funciona como um aparelho para poder refrigerar o ar que entra quente e deve ser refrigerado para que venha acalmar e baixar a temperatura daquele cão. Cães de focinho muito curto, como os bulldogs, os pugs, eles não vão ter condições de desaquecer e manter a temperatura normal. Ele vai ficar ofegante bem mais facilmente e a temperatura dele vai extrapolar de 41 graus, 42 graus, e esse cão vai acabar tendo um ataque. Engraçado, doutor, que o senhor falando isso, eu acho que muita gente também não sabia. Porque eu acho que os cães braquicefálicos, a gente pensa que é só a questão do respirar. Mas não, é o corpo inteiro, né? É o corpo inteiro que vai fazer com que ele arrefeça a temperatura e para que ele fique tranquilo e possa fazer os seus exercícios normais com a temperatura ideal, que seria em torno de 38,5, 39 graus no máximo. Doutor, então esses são os cães que o senhor não aconselharia tanto. Agora, umas raças que, olha, esse aí é bom para correr, pode correr sem medo, com os devidos cuidados, né? Todos os cães pastores, o Border Collie, o pastor alemão, o pastor branco suíço, o pastor de Shetland, que é o mini collie que está muito na moda hoje em dia, tá? Eles correriam com muita tranquilidade. Os cães de caça, como o Pointer, o Weimaraner, cães que você olha e bate, esse cão é focinhudo. Então esse cão normalmente não teria trabalho nenhum para manter a temperatura ideal e correr. Doutor, eu nunca corri, estou falando assim hipoteticamente, mas eu realmente não tenho esse costume. E quero iniciar a atividade física com o meu cachorro. Quais os primeiros passos, assim, que é que o senhor indica primeiramente? Procura um médico veterinário, ele vai fazer um check-up geral, ele vai ver como é que estão as patinhas, as mãozinhas, as patinhas, se o cão pisa correto, se o cão tem tendência a ter uma doença chamada displasia coxo-femoral e de cotovelo, que é o encaixe não perfeito dessas articulações. E deu tudo ok, passou nos primeiros exames, tem que começar devagar, é igual a gente. Começa caminhando, depois vai caminhando mais rápido, depois trota, vai fazer 1 quilômetro, depois na outra semana faz 2, 3, aos poucos. Não dá para você pegar, mesmo que seja a raça ideal, como um Border Collie, para correr e começar correndo 5 quilômetros, ele vai sentir. Você tem que ir gradativamente para que esse cão possa chegar a 21 quilômetros, a 40, como tem alguns que correm, mas foi um processo gradativo. Existe um limite diário, doutor, desse exercício de corrida com os cães, assim?
O senhor aconselha 3 vezes na semana ou tantas horas por dia? Existe esse limite ou depende do animal? Normalmente, dia sim, dia não, como é indicado também para a gente, para pessoas normais. Ele corre um dia, no outro dia ele descansa. Ele corre um dia, no outro dia ele descansa. Pode ser feito com tranquilidade. Entendi. E com aquela questão do horário também, tendo a precaução do horário correto. Ao amanhecer ou ao anoitecer, ou tarde da noite, contanto que ele não seja exposto ao sol. Doutor, olha, muitíssimo obrigada. Eu tenho certeza que em casa vai ter muita gente bem informada agora para quem quiser iniciar a sua atividade com corrida, com seus cães. E antes de encerrar, doutor, por favor, fale suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. @Daniel Couto Shoa ou 859-8842-1014. Obrigada, doutor, mais uma vez. A minha pet dica de hoje é, para você que vai começar a exercitar seu cãozinho, comece com calma, comece caminhando, para que ele possa conhecer bem o ambiente em que ele vai correr, sentindo o odor que vai apresentar o local a ele e vai deixar ele mais tranquilo. Então, cães que vão começar a se exercitar têm que primeiro passear de forma prazerosa para que o animal conheça o ambiente que ele vai correr. Gente, acabou, né? Mas não se preocupem, porque semana que vem eu estou de volta com novas entrevistas e muitas novidades do mundo animal para vocês. Mas não terminam ainda não, viu? Espera aí que eu vou dar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é lindo? Faz uma foto ou vídeo e envia aqui no nosso WhatsApp. Chegou agora, não deu tempo a assistir o TV Pet Show aqui na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Tem todas as matérias lá para você. E aproveita e ativa o sininho que é para dar aquele apoio. Ou então você já posiciona a câmera do seu celular no nosso QR Code e vai direto para lá. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, até semana que vem. E não esqueçam, TV Pet Show, onde o seu pet é a estrela.